Boa noite. Oi, gente, galera que tá entrando aí, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir? Isadora, Angélica, Fernanda. O áudio tá legal, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Fala aí, gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ah, a Angélica respondeu, tá ótimo. Que bom. Boa noite, Adora, Mel, Liliane. E aí, gente, estamos aí de novo, hein? Essa semana que vem tem mais um monte de novidade para vocês. E aí, hoje a ideia é a gente falou semana passada sobre os principais vilões, né, em relação ao emagrecimento. A gente falou sobre a questão da ansiedade também com a psicóloga, com a Fabiana. E aí na terça a gente falou com a doutora Salirra sobre como emagrecer depois dos 40 anos, né? Que essa é uma reclamação muito constante. E aí hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a questão do emagrecimento em relação à questão da dieta e do exercício. Ai, gente, esqueci de colocar o tema aqui. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Qual o melhor? Ih, fiz besteira. Peraí. Qual é a melhor dieta e exercício para emagrecer, né? Porque essa é uma questão que sempre chega muito para mim. E aí as pessoas sempre perguntam: o que você acha do jejum? O que você acha da musculação? É melhor eu fazer... Gente, não tô conseguindo fixar, tá? Vou seguir aqui. Qual é melhor eu fazer musculação ou melhor eu fazer aeróbico? Mas eu só posso fazer exercício em casa, enfim. E aí a ideia de vir aqui hoje pra vocês é passar um pouco sobre os tipos de dieta que a gente mais, né, que mais se fala hoje em dia. Boa noite, tia Bia, linda. Falar sobre quais os principais tipos de dieta, né, que mais se falam hoje em dia. E em relação à questão dos exercícios, quais são as melhores estratégias de acordo com o objetivo, né, que esse indivíduo tem, enfim. E aí, antes de começar a responder as perguntas que eu anotei para responder aqui com vocês hoje, e também falar para vocês que podem ir colocando as perguntinhas aí hoje que eu vou responder. Eu sei que na terça ficaram várias perguntas sem responder, mas já tinha mais de 1h20 de live, já estava super tarde, e aí a gente acabou encerrando. Mas até quem tava na terça e que ficou com alguma dúvida em relação à live de terça, pode ir colocando as perguntinhas aqui que eu vou respondendo durante a live, tá? E aí, eu vou falar primeiro da questão do exercício. Vou contextualizar primeiro essa questão do exercício, tá? Depois a gente vai falar sobre a questão dos tipos de dieta, né? Que a gente mais escuta falar hoje em dia. E aí, gente, a gente pensando num processo de emagrecimento, pensar em relação ao exercício... Qual é a importância do exercício físico no processo de emagrecimento? E aí a primeira coisa que as pessoas pensam é: o exercício ele vai me ajudar a emagrecer, né? Como se o exercício ele tivesse esse poder emagrecedor. E na prática não é muito bem assim, né? Essa acaba sendo uma ideia um pouco errônea que a gente tem. Por quê? O exercício, ele vai sim aumentar o gasto calórico desse indivíduo, né? Então, o indivíduo que estava fazendo uma dieta de emagrecimento, do ponto de vista de gasto calórico, é super interessante ele começar a fazer o exercício físico. Só que o exercício, ele traz diversos benefícios que vão muito além dessa questão de gasto calórico. Porque vamos supor, 1 hora de musculação bem feita ou 1 hora de cardio bem feito vai te trazer aí 300, 350 calorias, isso sendo bem otimista de gasto calórico. E isso, gente, não compõe às vezes nenhum café da manhã. Então, assim, o ponto principal da questão do exercício não é somente a questão do gasto calórico, é muito mais complexo que isso. E aí, então, qual que seria... o papel do exercício físico no processo de emagrecimento? Aí, gente, são diversos, tá? Aumenta o gasto calórico,
Melhora de sensibilidade à insulina, que num processo de emagrecimento é super importante. A gente tem melhora de perfil lipídico, o exercício, principalmente o exercício aeróbico, ele tem o poder de aumentar, principalmente o HDL, que é aquele colesterol que a gente chama de colesterol bom. E aí a gente falando da questão da saúde mental, o exercício, ele libera dopamina, que é um neurotransmissor, né, um hormônio relacionado ao prazer. Então o exercício, ele ajuda muito nesses quadros de ansiedade, nos quadros de depressão. O exercício, ele melhora a qualidade do seu sono. O exercício vai melhorar o funcionamento do seu intestino. E aí, se a gente pensar em todos esses benefícios, a gente consegue entender qual o papel, né? Eu falei alguns benefícios aqui. Qual o papel do exercício físico num processo de emagrecimento, tá? E eu tô falando assim, de uma forma sistêmica, né? Melhora do sistema circulatório, sistema cardiovascular. Enfim, gente, o corpo da gente como um todo, ele funciona melhor, tá? E aí, se a gente for falar em relação à composição corporal, aí, gente, muito mais. A gente aumenta, né, a questão promove um maior gasto calórico e um maior gasto, né? Diminuição lá do percentual de gordura. A gente melhora a questão da massa muscular, principalmente os exercícios que a gente tem incremento de carga, né? Como musculação, crossfit, funcional, enfim. E aí tá, Ana, você já conseguiu entender um pouco da importância dessa questão do exercício no emagrecimento. Então, por que a gente insiste tanto nessa questão do exercício? E aí eu já falei alguns dos poucos benefícios que o exercício vai trazer para você nessa questão do processo de emagrecimento. E aí, já entendendo isso um pouco, e aí qual vai ser então o melhor exercício para emagrecer? Essa é a pergunta que mais chega aqui. Aí eu sei que vocês vão falar, mas você adora musculação. Não, gente. Como a doutora Salirra falou, eu adoro comer cuscuz, eu não adoro musculação, mas eu sei e entendo a importância da musculação num processo de emagrecimento, tá? Qualquer exercício vai trazer benefícios nesse processo de emagrecimento, mas a musculação ou o exercício que tenha esse incremento de carga, como musculação, o funcional, como eu falei, o crossfit, esses exercícios, eles ajudam a melhorar essa questão de composição corporal. Então, são exercícios que promovem ganho de massa muscular, preservam a massa muscular que a gente já tem. Num processo de emagrecimento, em alguns indivíduos, né, acaba se perdendo um pouco de massa muscular. E aí, por que a gente fala tanto dessa questão da massa muscular? Massa muscular, gente, se vocês imaginarem assim uma casa, uma construção, a massa muscular é o tijolo dessa casa, tá? E o que significa isso? Que é ela que vai dar sustentação para essa casa. Então, um corpo sem massa muscular, ele é um corpo sem sustentação. Ele é um corpo fraco. Uma casa sem tijolo é uma casa fraca. E além disso, a massa muscular, ela é um tecido que a gente chama de metabolicamente ativo. Por isso que indivíduos que eles têm uma quantidade maior de massa muscular, eles podem realmente comer mais. Porque o gasto calórico desse indivíduo, ele é maior. Então, vamos parar para pensar aqui. A gente precisa de uma atividade que vai melhorar todo esse quadro, que vai trazer todos esses benefícios que eu falei. E aí, se eu falar para vocês que a musculação vai fazer, além de ter esse gasto calórico, todos esses benefícios, que ela vai fazer com que você possa ganhar massa muscular, e aí isso vai aumentar o seu metabolismo em repouso, tá? Pela massa muscular, ela ser um tecido metabolicamente ativo, ela aumenta o gasto calórico em repouso. É um tecido que ele tem um consumo de oxigênio muito grande. Então, ele acaba aumentando esse metabolismo em repouso. E isso é super interessante, tá? E aí, a gente vai falar das outras atividades. Então, gente, o melhor dos mundos, queiram ou não queiram, acaba sendo a musculação. Não amo musculação, amo cuscuz, mas entendo a importância da musculação para um corpo estruturado, forte, funcional, que tenha um metabolismo legal, que funcione bem. Então, ok, entendemos aí a importância da musculação. E aí a gente tem outras atividades, né? Eu sempre falo aqui, eu preciso fazer musculação? Eu ficaria muito feliz se vocês fizessem, por isso tudo que eu tô falando. Mas tem gente que não vai rolar de jeito nenhum, que detesta musculação. Detesto, não consigo, eu começo e paro, mesmo você, Ana, me falando isso tudo, eu não consigo ter adesão à musculação. E aí, qual atividade que a gente vai fazer?
Gente, qualquer uma. Exercício bom é exercício feito. Eu sempre falo isso aqui. E aí, vamos falar dos outros exercícios, tá? Então, a gente tem a musculação. A gente tem o exercício aeróbico, né? O exercício aeróbico é um excelente estímulo, é um exercício cardiorrespiratório, a gente tem aumento de gasto calórico, a gente tem todos esses benefícios que eu falei em relação ao funcionamento do corpo, a gente tem melhora de sensibilidade à insulina, a gente tem melhora do perfil lipídico, a gente tem um sistema circulatório que vai funcionar melhor, um pulmão que vai ter uma capacidade maior, isso agora, ainda mais no momento que a gente está vivendo, é super importante. Só que hoje não se usa mais o exercício aeróbico como se usava. Antigamente, como é que era lá na academia? A gente chegava na academia, ficava 30, 40 minutos na esteira, né? Aquele aeróbico contínuo e depois fazia um pouquinho de musculação, por exemplo. Hoje em dia já se sabe que mais efetivo do que esse treino contínuo de média a baixa intensidade é um treino, muito mais efetivo um treino de curta intensidade e de curta duração e de altíssima intensidade. Então, por exemplo, a gente tem o HIIT, eu não sei se vocês já ouviram falar. O que é o HIIT? O HIIT é um treino intervalado de alta intensidade. Então, são treinos que a gente faz aeróbico de 20 minutos, 30 minutos no máximo. Só que é um treino que a gente tem o estímulo máximo. O que é isso? Eu subo na esteira, por exemplo, eu vou dar 15 tiros de corrida individual, tá, gente? Pra mim vai ser uma velocidade, pra amiguinha vai ser outro, pra colega do lado da esteira vai ser outro. Totalmente individual. Um estímulo máximo para mim. E aí eu tenho um estímulo máximo e tenho um tempo de recuperação. Um estímulo máximo e um tempo de recuperação. E esse HIIT eu posso fazer na esteira, na bicicleta, na piscina, no lugar, em casa, correr no mesmo lugar, subindo escada, pulando corda, enfim. Não interessa em qual exercício, tá? Mas entendendo que é um treino intervalado de alta intensidade. E aí, o que já se sabe hoje em relação a esse treino intervalado de alta intensidade? Que ele promove alterações metabólicas de até 12, 24 horas pós-exercício. Então, se a gente pensar num aeróbico, que você vai ficar 30, 40 minutinhos lá naquela caminhadinha na esteira, ou naquela caminhadinha ali na Via Expressa, né, na avenida, é muito mais efetivo você fazer um treino de 20 minutos, intervalado de alta intensidade, do que você fazer esse aeróbico contínuo, que um gasto calórico é pequeno e que ele não promove alterações pós-exercício. O HIIT, ele promove muitas alterações pós-exercício, tá? Então, ele mexe com o seu gasto calórico 12, 24 horas após o exercício. Então, seria muito mais interessante e muito mais aplicável, né, gente? Com 20 minutos, com 30 minutos, eu faço um treino. Excelente, super efetivo, tá? Então, falamos da musculação, né? Vai ser o carro-chefe, não tem jeito. Falamos do HIIT, que é o que se usa hoje dentro do exercício aeróbico. Poucas vezes a gente vai fazer lá aquele aeróbico contínuo, a não ser que sejam dentro de uma planilha de treino. A gente trabalha um longão, faz um treino longo, mas de ideal trabalhar esse treino de alta intensidade. E aí a gente vai ter os outros exercícios. O CrossFit é um exercício super interessante, se bem orientado, porque é um treino muito pesado, então é um treino que tem que se adaptar, principalmente para alunos iniciantes, que às vezes não tem um lastro muito bom de movimento e uma musculatura para um treino muito pesado, porque senão esse aluno ele pode se machucar, mas a proposta do CrossFit é uma proposta interessante, se bem orientada. O treinamento funcional também é um exercício, uma modalidade super legal, que você consegue ter um treino de média e alta intensidade, você consegue trabalhar com esse incremento de carga. Então, se a gente for pensar nessa questão da massa muscular, é um exercício que a gente consegue ter uma resposta muscular aí razoável. O CrossFit também a gente consegue ter esse ganho de massa muscular. E aí a gente vai pensar nas outras atividades, tá? Corrida, pedalada, natação, dança. Qualquer exercício, gente, qualquer coisa que coloque o corpo da gente em movimento, tá ótimo. A gente conseguindo colocar o nosso corpo em movimento e priorizar em algum momento o exercício com carga, melhor dos mundos, tá? Mas, gente, mais uma vez o que eu falo aqui, exercício bom é exercício feito. Eu detesto academia, não consigo me adaptar em musculação. Ah, então eu não vou fazer atividade? Não, você vai ter que encontrar algum exercício para fazer. Eu sempre falo, isso não é negociável, isso é inegociável. Ana, eu não gosto de exercício físico nenhum. Então, tem uma triste notícia para te dar.
a gente vai colher. Se você optar por realmente não optar por nenhuma atividade, a gente vai acabar colhendo o resultado disso lá na frente, tá? E aí vou falar um pouquinho das perguntas que me fizeram aqui, tá? Então me perguntaram a respeito dessa questão de musculação e aeróbico, o que priorizar, tá? Se eu tenho pouco tempo, então, ai, obrigada, meu penteado, joguei um tupete aqui, senão eu fico mexendo no cabelo. Oi, gente, voltei. Meu Deus. Gente. Ai, caramba. Voltei, gente. Gente, vocês estão me ouvindo? Ai, desculpa, gente. Coloquei minha internet no meu celular aqui. Eu não sei o que aconteceu, não, mas meu 5G parou. Vocês estão me ouvindo? Fala aí, gente. Voltou pra vocês? Estão me ouvindo? Voltei. Joguei a internet do 4G, gente. Desculpa. Coloquei a internet do celular. Estão me ouvindo bem agora? Gente, tá boa a imagem pra vocês. Aqui pra mim tá parecendo tão craquelado. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? A imagem tá melhor? Então, coloquei a internet no meu celular, gente. Vamos lá, vamos tentar aqui com a internet do celular mesmo. Então, a gente estava falando. Imagem não. A imagem tá ruim, gente. Está esquisita. É porque minha internet do celular, gente. Vou ter que voltar. Vê agora, gente. Por favor, se melhorou. Ai, gente, Salia, você é melhor. Craquelado tá na moda. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Alô? Gente, Salia é melhor. Craquelado tá na moda. Tupete craquelado, então eu tô na moda, hein? Vocês estão me vendo melhor agora? Ai, baby, você é demais. Ah, então beleza. Então vamos lá. Tá ruim a imagem ainda, gente? Oh, meu Deus, agora tá no 5G. Eu vou falando, tá, gente? Então foca no tupete, não foca na imagem, não. Vou continuar. Vamos ver se a internet aqui hoje não quer me ajudar. Tô no 5G e do lado do roteador, gente. Não sei nem por que tá assim. Então vamos lá. Craquelado, sem craquelado, força no tupete. Estávamos falando de ou musculação ou aeróbico. Melhor dos mundos, os dois juntos, tá? Outras atividades que a gente pode fazer, né? Pra quem gosta. Spinning, pedalar, correr. Todas essas atividades são atividades que promovem um gasto calórico muito bom, né? Então, por promover e estimulam todas essas questões que eu falei, resposta de insulina, perfil lipídico, sistema circulatório, né? E aí, condicionamento, melhora da capacidade respiratória. E aí, gente, vamos escolher uma atividade. Quanto mais intensa essa atividade, melhor. Então, às vezes a pessoa me pergunta assim: eu não tenho como ir pra academia agora, ou por conta de filho, ou porque se sente inseguro pela questão do Covid e tudo mais. Adianta malhar em casa? Claro que adianta, gente. Não adianta não fazer nada, tá? Eu já contei aqui, eu tenho alunos que não voltaram pra academia
mesmo depois do retorno da academia por conta dessa questão do Covid, e que estão tendo um resultado excelente. Dá pra gente fazer um treino intenso em qualquer lugar. Talvez um aluno mais intermediário avançado, ele vai precisar realmente ir para academia pela necessidade de carga que ele tem que ter, ou então ele vai ter que investir em algum equipamento, tá? Mas tem como a gente fazer um treino em casa super efetivo. O que não pode é ficar parado. E aí, o que eu queria primeiro perguntar a vocês, se vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão de treino. Porque o que apareceu pra mim aqui, principalmente, foi em relação a essa questão de aeróbico e musculação. A doutora Salirra falou lá, tô praticamente me mantendo com o treino em casa. Gente, a academia ficou fechada 3 meses, né? Eu fiquei treinando em casa e eu tava sem nada. Tipo assim, com o banco que eu tenho lá fora e o mat de yoga que eu usava pra fazer as coisas no chão. Eu não consegui não ganhar peso e consegui, assim, manter razoavelmente minha massa muscular. Então, gente, tudo a gente tem como adaptar. Ficar parado não é uma opção, tá? Tem gente que tem... Eu tenho um paciente, por exemplo, que tem filho pequenininho, que comprou uma corda e começou a pular corda em casa. Ótimo, excelente. Para uma pessoa que não estava fazendo atividade nenhuma, ela já saiu de sedentário para uma pessoa metabolicamente ativa. E aí daí a gente vai aumentando, tá? Se tiverem mais alguma dúvida em relação a essa questão de exercício, mandem aqui. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre dieta, que é um pouquinho mais extenso esse papo aí dos tipos de dieta. Deixa eu ver, gente. Eu anotei aqui algumas coisas. Vocês estão me ouvindo bem agora? A imagem melhorou? Acho que agora a internet me deu um descanso. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui, gente. Olha só. Aí chove sempre de pergunta aqui. Qual é a melhor dieta para emagrecer? E aí muito se fala atualmente sobre a questão da dieta low carb, jejum intermitente, dieta cetogênica. Agora se fala muito também da dieta flexível. E aí a gente tem que entender um pouquinho, primeiro, o que seriam essas dietas, né? Então, por exemplo, uma dieta low carb, que é uma dieta que está muito em voga agora, muito falada. O que é uma dieta low carb? É uma dieta baixa em carboidrato. Só que o que as pessoas... A dieta low carb é uma dieta baixa em carboidrato. O que as pessoas entendem de dieta low carb? Uma dieta sem carboidrato. Dieta low carb não é no carb, é low carb, é baixo em carboidrato. Então, o que significa isso? Pelo Ministério da Saúde, a recomendação de carboidrato é entre 55% e 60%. Isso seria uma dieta normoglicídica, né? Com uma quantidade de carboidrato normal de acordo com o Ministério da Saúde, tá, gente? E aí, qualquer dieta que seja abaixo de 55%, 50% já seria considerada, então, uma dieta baixa em carboidrato. Vocês concordam comigo? Então, assim, não há nenhuma constante nessa questão de o que seria uma dieta low carb. Mas o que normalmente se fala é que a dieta low carb ela é uma dieta pelo menos abaixo de 40% de carboidrato. E aí a pessoa acha que ela precisa tirar o carboidrato todo. Não precisa, gente. Por exemplo, o tipo de dieta que eu faço atualmente mostra que é uma dieta low carb. Não é uma dieta no carb. Mesmo eu comendo pão de manhã, uma batatinha, um aipinzinho na hora do almoço e uma fruta à tarde, essa dieta continua sendo low carb. Porque a quantidade de carboidrato que eu tenho dentro da distribuição de macronutrientes no meu dia tá abaixo lá dos 40%, tá? Então, entender o que é dieta low carb. Aí a gente tem dieta low carb abaixo de 40%, a gente tem very low carb, que é muito mais baixa, até chegar à dieta cetogênica, que é uma dieta onde a gente consome somente 10% de carboidrato. Aí é uma dieta muito baixa em carboidrato, tá? Então é possível fazer uma dieta low carb comendo um pão de boa qualidade, uma raiz, uma fruta, uma aveia, enfim. A gente só tem que escolher a qualidade desse carboidrato, mas é super possível. Tá, já entendi o que é dieta low carb. O que é o jejum intermitente? Tem tipos de jejum, protocolos de jejum, tá? Isso é uma coisa que muita gente às vezes não sabe. Então a gente tem o nome do jejum de dias alternados, a gente tem o jejum de dias alternados. A gente tem o jejum que é feito, por exemplo, 1 a 3 vezes por semana. Então, 1 a 3 vezes por semana, a pessoa fica naquele jejum, né, de 24 horas. A gente tem o jejum que se faz de 12, 16, 18, 20 horas. Tem vários protocolos de jejum.
E o protocolo de jejum, que hoje se tem mais evidência em relação a resultados, é esse protocolo de jejum de dias alternados, tá? Em que a pessoa consome num dia, faz jejum no outro, consome num dia, faz jejum no outro. Então já entendemos o que é dieta cetogênica, já entendemos o que é o jejum, já entendemos o que é dieta low carb. Quais os outros tipos de dieta que a gente tem agora muito falada, né? A dieta flexível, que é uma dieta onde você teria uma flexibilidade maior em relação à escolha dos alimentos, mas é uma dieta que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então são dietas que a gente consegue incluir doce, uma pizza assim, durante a semana, e que a prioridade nessa dieta é encaixar, né, ficar dentro daquela distribuição de macronutrientes. Seria como antigamente a gente falava um pouco da dieta dos pontos, né? Antigamente se tinha essa dieta dos pontos, até no Vigilante do Peso tinha isso, então você sabia que você tinha que ficar lá, você tinha 100 pontos para gastar durante o dia. E aí um brigadeiro tinha tantos pontos, um pão tinha tantos pontos, e aí você tinha que cumprir aquela quantidade de pontos. É uma dieta que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque comida não é só caloria, é muito mais complexo do que isso, né? A Paula falou aqui, também quero essa. Mas é isso, gente. A gente não pode pensar que, por exemplo, nutricionalmente, caloricamente um brigadeiro é igual a uma maçã. Mas vocês acham que nutricionalmente um brigadeiro é igual a uma maçã? Metabolicamente, em relação à resposta à insulina, em relação à quantidade de nutrientes, vocês acham que um brigadeiro é igual a uma maçã? Não. Então, muitas vezes a pessoa ela come um monte de coisa gostosa, mas ela tem uma deficiência nutricional, ela tem uma resposta fisiológica que não vai ser tão interessante. Então, essa questão da dieta flexível é um pouco complicado. Talvez funcionaria para uma pessoa que já tem muita noção do ponto de vista alimentar e consegue montar esse planejamento dietético, mas priorizando essa questão nutricional. Então, assim, eu tenho um pouco pé atrás com essa questão dessa dieta flexível, tá? E aí, além da dieta flexível, a gente tem a dieta de restrição calórica tradicional, né? Em que se conta principalmente essa questão de restrição calórica. E é isso, gente. Eu acho, assim, das que são mais faladas, e a dieta low fat, né? Que é baixa em gordura, né? Abaixo de 20% de gordura lá na distribuição dos macronutrientes. E aí, em relação às dietas, as principais que nós teríamos atualmente, né, que mais se falam, são essas então. Então vamos lá, dieta de restrição calórica tradicional, dieta low fat, dieta low carb, jejum intermitente, cetogênica e dieta flexível, tá? São as que são mais faladas hoje em dia. E aí, Ana, tudo bem, já sei quais são, mais ou menos como é que é estruturado isso, e aí qual que é a melhor? Aí a gente tem que conversar um pouquinho. Hoje muito se sabe, que eu sempre falo aqui, o que promove o emagrecimento? Simplesmente falando, de um ponto de vista muito raso, déficit calórico. O que é isso? Eu gasto, vou falar de uma forma bem grosseira para vocês entenderem, tá? Que tem gente que sabe o que é isso e tem gente que não sabe. Eu gasto 2.000 calorias por dia para manter meu corpo ativo, em movimento, meu gasto calórico do dia inteiro. É muito mais alto do que isso, né? Mas vamos falar assim de uma forma bem simples. Eu gasto 2.000 calorias. E aí, se eu tenho um objetivo de emagrecimento, eu teria que consumir menos do que isso, tá? Para eu ficar com um débito. E aí, nesse débito lá que se soma durante o período, né, de semana, mês e tudo mais, eu teria o emagrecimento. Só que é muito mais complexo do que isso, gente, porque o processo de emagrecimento, ele envolve uma série de questões. Ele envolve questões hormonais, questões fisiológicas, questões nutricionais, questões de composição corporal. Então é muito mais complexo que simplesmente comer abaixo do que se gasta. Mas, pensando nessas dietas que eu falei, que são as dietas que a gente mais vê, né, hoje, que as pessoas mais perguntam, que são as dietas que são mais pesquisadas e mais faladas, comparando elas, né, comparando as dietas de déficit calórico, as dietas de emagrecimento, os que os estudos hoje eles mostram? Que independente de qual dieta esse indivíduo escolhe, o que vai promover o emagrecimento é o déficit calórico, tá?
E outra coisa muito importante que as pessoas acabam não dando atenção é a questão da proteína. Por quê? Olha, uma dieta de emagrecimento, ela precisa ter uma carga proteica adequada, tá? Então, o mais importante que saber se é uma dieta low carb, um jejum intermitente, uma dieta de restrição calórica, uma dieta low carb, a gente precisa ver como está o aporte de proteína desse paciente, tá? Então, dieta de emagrecimento, a gente trabalha com uma quantidade de proteína, a gente oferta para esse paciente uma quantidade de proteína um pouco maior, e aí tem lá as justificativas para isso, né? Para segurar essa massa muscular, promover talvez até o ganho de massa muscular. A proteína, ela é um nutriente que só a própria digestão da proteína, ela gasta mais caloria, né, que a digestão do carboidrato, do lipídio. Então também tem um efeito térmico, um gasto calórico de efeito térmico interessante. E a proteína, gente, ela promove muito mais saciedade. Então, por exemplo, se eu fizer uma refeição que é rica somente em carboidrato, eu sinto fome muito mais rápido, que a absorção desse carboidrato ela é muito mais rápida, eu tenho um pico de insulina depois dessa refeição, então metabolicamente é completamente diferente de eu fazer uma refeição em que eu tenho o carboidrato, o lipídio, a proteína. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a essa questão do aporte proteico. E é uma questão que muitas pessoas falham, né? Então a alimentação nossa, né, do ocidental, a alimentação do brasileiro, ela é uma alimentação muito rica em carboidrato, normalmente em carboidratos de má qualidade, né? Os carboidratos refinados, farinha branca, muito açúcar e baixa ingestão de proteína, tá? Usualmente isso é muito comum. Então a gente tem que ficar atento a essa questão do consumo de proteína. Então, comparando todas as dietas que a gente tem, qual é a que funciona melhor, né? Para que eu falei isso tudo? A que vai funcionar melhor para o processo de emagrecimento é a dieta que o indivíduo vai ter maior adesão. Eu sempre falo isso aqui, individualidade sempre. Para mim, jejum intermitente é um fiasco. Eu gosto de comer toda hora, eu gosto de comer quantidade de comida. Para mim não funciona. Para minha vizinha pode ser a solução dos problemas dela. Uma dieta low carb para uma pessoa não é low carb. A pessoa pode se adequar super bem, aderir super bem àquela dieta. Já uma dieta low fat, a pessoa já pode ter talvez mais dificuldade a fazer. E aí, gente, isso é um processo de autoconhecimento mesmo, tá? Eu, durante muito tempo, sofri com essa questão de dieta, porque eu não conseguia ter adesão. Então, eu fazia muita restrição, aí tinha compulsão, aí tentava outra mais restritiva ainda, e aí tinha compulsão de novo. Então, assim, foi um caminho até chegar até aqui. E aí, o que funcionou pra mim? Por exemplo, eu gosto de comer volume de comida. Eu gosto de sentar e bater um prato de comida. Então, o que eu faço? Eu cuido da densidade calórica das minhas refeições, porque eu gosto de comer muito, então eu tenho que escolher os alimentos que eu vou comer. Se eu colocar num prato lá alimentos que têm alta densidade calórica, facilmente eu vou ultrapassar o meu gasto calórico do dia. Então eu encho aquele prato de legume, de verdura, muito vegetal, coloco carne que me dá bastante saciedade e ajusto ali um pouquinho o carboidrato, pego mais leve no carboidrato para poder comer um volume de comida maior. Eu gosto de fazer as grandes refeições, não sou de lanche, então eu faço um belo café da manhã, um belo almoço, um belo jantar, e quando eu tenho fome nos lanches intermediários eu faço. Aí, por exemplo, às vezes chega um paciente lá pra mim que ele fala: Ana, não consigo comer muito, volume de comida. E aí eu preciso ofertar para esse paciente aquela carga proteica que eu falei lá com vocês. Dieta de emagrecimento, ela é hiperproteica, eu coloco uma carga de proteína maior. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário do que eu faço. Eu vou dar menos volume, vou fracionar mais essas refeições, vou caprichar nos lanches, vou colocar às vezes um almoço, um jantar com volume menor, um café da manhã com volume menor, e esse indivíduo ele vai fazer mais lanches durante o dia. Ou nas principais refeições ele vai comer alimentos que têm uma densidade calórica maior, tá? Então, a individualidade é sempre a melhor opção. Jejum intermitente. Tem gente que se adequa super bem, principalmente do ponto de vista prático. Eu tenho pacientes que têm
3 filhos e aí acorda, é uma loucura, de manhã não consegue sentar para fazer uma refeição assim como deveria, prefere começar a comer meio-dia e é ok com isso. O que eu faço? Eu pego lá a quantidade de macronutrientes que eu tenho que dar para esse paciente, a quantidade de micronutrientes eu distribuo a partir de meio-dia, não tem problema. A gente tem que encontrar o que funciona pra gente. E aí a gente, na consulta nutricional, isso é uma troca. Vocês trazem para o nutricionista, né, a realidade de vocês e o nutricionista ele tenta negociar em cima do que vocês, da realidade de vocês e o que vocês precisam fazer, um meio de caminho, tá? Então parem de achar que o único caminho é tirar carboidrato completamente, que jejum é a melhor dieta que existe. Isso aqui, gente, não é religião, né? Às vezes as pessoas falam assim, o que eu acho do jejum? Eu não acho nada, gente. Eu acho que é uma estratégia nutricional que funciona para algumas pessoas e para outras não funciona, tá? O que eu acho da dieta low carb? Depende, para quem? Quem é essa pessoa? Qual é o quadro de saúde dessa pessoa? O que ela gosta de comer? Qual o horário que ela sente mais fome? Como é que tá o aporte proteico? Ela faz exercício? Ela não faz? Então a gente vai ter que encontrar isso caso a caso. Dieta low carb, por exemplo, para um paciente diabético, para um paciente que tem síndrome do ovário policístico, pode ser uma excelente estratégia, né? Já uma coisa mais específica. Mas assim, o principal é entender que não existe somente um caminho. Existem vários caminhos. E aí cada pessoa vai ter que encontrar o seu caminho, tá? Vamos perder esse medo de carboidrato, a gente tem como fazer uma dieta de emagrecimento, inclusive uma dieta low carb, onde se come uma quantidade legal de carboidrato. A principal dificuldade das pessoas na dieta é essa questão do carboidrato, diminuir muito o carboidrato, as pessoas têm essa dificuldade. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai escolher a qualidade desse carboidrato principalmente, em qual horário vai entrar esse carboidrato. Esse carboidrato nunca vai entrar sozinho, como eu falei, ele sempre vai entrar com uma fonte proteica, com uma fonte de gordura, isso é super importante. Vamos nos atentar também aos lanches. O que acontece? As pessoas elas têm mais facilidade de comer proteína nas grandes refeições, almoço e janta. E aí, normalmente, no café da manhã e nos lanches intermediários, elas acabam comendo alimentos únicos, exclusivamente fontes de carboidrato. Então, a pessoa come uma banana de manhã com aveia e mel e come fruta na colação, de tarde ela come um pãozinho. Ela comeu carboidrato, gente, 3 refeições de carboidrato puro. Então, por exemplo, o ovo é um alimento super versátil para a gente trabalhar nos lanches, no café da manhã e nos lanches. Eu sou super fã, não tenho dificuldade de comer. Para quem tem dificuldade de comer, a gente pode fazer preparos com esse ovo. Não necessariamente eu preciso comer ovo cozido ou mexido de manhã na colação, de tarde e de noite. Eu posso fazer um bolinho de caneca com esse ovo, que vai levar lá uma fruta, aveia e o ovo. Eu posso fazer uma panqueca saudável com esse ovo. Eu posso fazer um omelete, por exemplo, com esse ovo, cheio de temperinho, cheio de vegetal. Tem várias formas da gente fazer esses preparos. Deixa eu ver aqui, gente, que eu anotei as perguntas. Falei. E aí, vamos lá, recapitulando lá do início que eu falei pra vocês. Gente, se tiver pergunta, vai colocando aí, tá? Não tô acompanhando os comentários, que eu tô falando pra caramba. Daqui a pouco eu puxo lá, tá? Então, a gente falou sobre a questão dos exercícios. Pra quem tá entrando agora, a gente falou lá no início, a questão dos exercícios. Qual é o melhor exercício pra emagrecer? Exercício bom é exercício feito. Qual que você consegue fazer pelo maior período de tempo? Se vê fazendo funcional pro resto da vida, vai pro funcional. Gosta de pedalar? Vai pedalar. Gosta de correr? Vai correr. Gosta de dançar? Vai dançar. Gosta de nadar? Vai nadar. Do ponto de vista metabólico, eu como professora de educação física, qual é o melhor exercício? A associação entre exercícios, trabalho, incremento de carga e exercício aeróbico. Melhor dos mundos, tá? Musculação e exercício aeróbico. Não necessariamente, gente, musculação de aparelho, tá? Exercício que trabalha incremento de carga, exercício que você pegue peso. Associação entre exercício com carga e exercício aeróbico, melhor dos mundos, tá? Vai ser o que, do ponto de vista de resultado, vai ser melhor, tá? Porque a gente tem a questão lá de ganho de massa muscular, a resposta hormonal a isso aí é ótima, melhora de sensibilidade à insulina, melhora de perfil lipídico, enfim.
Os benefícios são os mais diversos, eu falei lá no inicinho da live, tá? E aí, tá, entendi, exercício bom, exercício feito, não tem essa, eu preciso fazer exercício, isso não se negocia, já entendi. Do ponto de vista de dieta, falamos sobre jejum intermitente, dieta low carb, dieta low fat, dieta cetogênica, restrição calórica, dieta flexível. Qual que é a melhor? A que você tem mais adesão. Isso é um processo de autoconhecimento. Falei aqui, eu, por exemplo, gosto de comer volume de comida, o que que eu faço? Opto por refeições que eu tenho baixa densidade calórica. O que que é isso? Que num pratão de comida enorme, com bastante volume, eu não tenho muita caloria, tá? Pra mim, é o que funciona. Pra Fran, que entrou aqui, funciona o jejum pela manhã. Ela é minha paciente. Foi ótimo que entrou aqui agora. Ela é minha paciente. O que funciona melhor pra ela é o jejum pela manhã. Ela é muito adaptada à questão do jejum da manhã e consegue fazer do almoço até um jantar, distribuir os nutrientes nessas refeições. Ótimo, excelente. Dieta flexível, falei, né? Tem um pouquinho de pé atrás, porque comida é muito além de caloria. Então a gente tem que ter cuidado nessa questão da dieta flexível agora, como ela é falada, principalmente na internet. Dieta cetogênica é uma dieta que se trabalha abaixo de 10% de carboidrato. É uma dieta que se tem perda de peso rápido, mas é uma dieta que ela precisa ser orientada, tá? Porque pode mexer muito com o perfil lipídico, a pessoa pode sentir mal-estar, dor de cabeça. Tem algumas pessoas que têm contraindicação a essa questão da dieta cetogênica, porque ela é hiperlipídica, ela tem um aporte de lipídio muito grande, então tem que ter cuidado, tá? Deixa eu ver mais qual que eu falei aqui, restrição calórica tradicional e a questão da proteína, que é super importante. E as pessoas não se atentam a essa questão da proteína. Em relação à relação energia-proteína que as pessoas consomem é muito ruim, tá? Então as pessoas têm um consumo muito alto de carboidrato e muito baixo de proteína. E hoje já se sabe que em dieta de emagrecimento esse aporte proteico é super importante. Então, o ideal é que em todas as refeições, café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia, para quem faz 6 refeições, que todas as refeições a gente tenha uma fonte proteica. Quais são as principais fontes proteicas? Carnes, ovos, os derivados lá de leite, tá? E leite para quem bebe leite. E aí, gente, eu acho assim, que das informações que eu queria trazer eram mais essas. Eu vou ver aqui a questão das perguntinhas. Na verdade, foi mais resposta que pergunta. Eu coloquei lá, né? Qual é a melhor dieta e exercício para emagrecer? A Salinha falou aqui, proteína tem um efeito termogênico. Exatamente, gente. Em relação à digestão de proteína, carboidrato e lipídio, a proteína é a que a gente gasta mais caloria para digerir, a própria proteína, tá? Então o efeito térmico da proteína no corpo é diferente. Então a proteína ela traz saciedade, ela conserva e constrói nossa massa muscular, ela tem esse efeito termogênico. Então vamos dar atenção, e as pessoas têm muita, quando a gente vai calcular a dieta em consultório, a gente vê como as pessoas têm dificuldade de bater essa questão proteica, tá? O que que acontece? As pessoas, a Paula falou aqui, ovo pela manhã sustenta muito. A proteína, gente, ela promove muita saciedade. Então, por exemplo, eu comer um bom pão de manhã puro ou com um pouquinho de manteiga, e eu comer um pão com ovo mexido, é completamente diferente. Tanto da questão da resposta, né, hormonal, da resposta fisiológica, quanto do ponto de vista de saciedade, porque a absorção desse carboidrato ela é diferente e a proteína ela traz muita saciedade, tá? E aí eu coloquei lá a caixinha de pergunta, eu vou abrir aqui, vamos ver se dá tempo, gente. Qual o melhor exercício para perder barriga? Gente, eu adoro essa pergunta. Qual é o melhor exercício para perder barriga? Vamos ver aí se alguém me responde. Eu postei sobre isso essa semana, gente, foi anteontem, eu acho. Exercício para perder barriga, qual é? Não existe exercício para perder barriga, tá, gente? O que faz a gente perder gordura abdominal é uma dieta bem ajustada, associada à prática de exercício físico, muita paciência, tá bom? Porque aí aqui nessa região abdominal já é uma região de acúmulo de gordura mesmo. Provavelmente essa dieta ela está desequilibrada do ponto de vista
de carboidrato, de proteína. Então, exercício para perder barriga. Não existe esse exercício. Existe exercício para fortalecer a musculatura abdominal, tá? Só que aí o que acontece? Aí a pessoa se mata lá de fazer abdominal na academia, né? Faz 3.000 abdominais por dia e acha que vai conseguir perder barriga. Não, gente, a gente tem músculo, gordura e pele, tá? Aqui tem a capinha de gordura. Aqui embaixo tá a nossa musculatura. Você tá fazendo exercício abdominal, você tá fortalecendo isso aqui, ó. Você tá ficando com o abdômen super forte. Mas a gordura continua ali, gente. Não é o exercício abdominal que vai fazer você perder gordura. O que vai fazer você perder gordura é aumentar seu gasto calórico através do exercício, fazer uma dieta ajustada, com déficit calórico, constância nessa dieta, muita paciência, porque as pessoas são muito imediatistas, elas querem começar a fazer dieta segunda e sexta-feira, tá com a barriga rachada, isso não vai acontecer. Então, gente, exercício para perder barriga é dieta, é o melhor exercício. Como eu falo, ó, barriga, abdômen a gente constrói lá na cozinha. Como a Salirra falou aqui, exercício de fazer sua própria comida. É lá na cozinha que a gente constrói um abdômen, tá bom? Vamos lá, gente. Abri uma coisa errada aqui. A próxima perguntinha. Na verdade, isso foi uma resposta. A Cíntia falou aqui, cuidado do intestino. Super importante, gente, no processo de emagrecimento. A gente vai fazer uma live para falar só sobre isso. Com a mestre do intestino. Super, super importante. Água também. Vou falar da água. Eu preciso falar da água hoje ainda, gente. Melhor estratégia para quem tem transtorno do comer compulsivo. Então, do ponto de vista do que a gente estuda hoje de nutrição comportamental, jejum intermitente, para a maioria das pessoas, gente, isso não é uma regra, tá? Individualizar sempre. Mas o jejum intermitente para pessoas que têm um transtorno do comer compulsivo não traz muitos benefícios, tá? Hoje, aí assim, depende de onde, né, em que nível a gente tem esse comer compulsivo, como que tá o tratamento, qual é a história de dieta desse indivíduo. A gente vai ter que individualizar muito esse paciente, tá? Mas o jejum não é uma boa opção, tá? As pesquisas mostram que as pessoas que têm um transtorno do comer compulsivo, elas podem ter até uma piora dos episódios com essa questão do jejum intermitente. E aí a gente tem as ferramentas que a gente trabalha lá no transtorno do comer compulsivo, reconhecimento de fome e saciedade, o próprio diário alimentar. A gente tem várias ferramentas que a gente consegue trabalhar dentro do transtorno do comer compulsivo. Mas assim, não tem uma dieta em específico, né? Isso vai ter que ser encontrado junto com o paciente. Mas já se sabe que o jejum é uma das piores estratégias, tá? Tem pacientes que vão se beneficiar, por exemplo, de uma dieta mais fracionada, que se coma de 3 em 3 horas. Já tem paciente que vai ter uma piora com esse 3 em 3 horas, porque aí o paciente ele fica super ansioso com aquela questão de já ter que comer de novo. Então, assim, mais se trabalha as questões comportamentais, né, as ferramentas comportamentais, do que a própria dieta em si, né? Mas eu acho que o papel do nutricionista na questão dos transtornos, né, principalmente do transtorno de compulsão alimentar periódica, é não piorar o quadro, tá? Porque o tratamento ele vai ser um transtorno psiquiátrico. Não estou falando do comer transtornado, já estou falando do transtorno de compulsão alimentar periódica. É um transtorno psiquiátrico, precisa fazer acompanhamento com o psiquiatra, muitas vezes, com o psicólogo, com certeza. E aí o papel do nutricionista nessa equipe multidisciplinar é não piorar esse quadro, tá? É mais auxiliar do que o protagonista desse tratamento. O protagonista desse tratamento vai ser o psicólogo, com certeza, e o psiquiatra, tá? A Camila falou que tem que estudar a causa do comer compulsivo. Sim, com certeza. E muitas vezes, gente, pode ser até a dieta, tá? Histórico de dieta muito restritiva pode levar a um transtorno de compulsão alimentar, tá bom? Um comer transtornado, enfim. É isso que eu tô falando pra vocês. Às vezes o nutricionista não vai ser protagonista do tratamento. E se for um nutricionista mal orientado, assim, que não trabalhe com essa questão de nutrição comportamental, ele pode até piorar o quadro desse paciente, tá? O nutricionista vai ser complementar para não piorar, para dar auxílio a esse psicólogo, esse psiquiatra para tratar esse indivíduo, tá?
O que funciona pra mim é uma dieta com baixo carboidrato. Ele falou pra mim também, mas eu não consigo ficar sem, tá? Eu não consigo trabalhar com muito baixo carboidrato, mas eu consigo trabalhar com uma dieta aí de 35%, que já é uma dieta baixa em carboidrato. Trabalho com uma dieta hiperproteica e principalmente, gente, volume, né? Vocês veem lá que eu gosto de comer, muito. Então vamos trabalhar baixa densidade calórica nessas refeições. A Fran botou aqui. Ai, gente, sumiu. Eu acho que é porque a caixinha já saiu. Adoro. Sou magra e preciso engordar. Porém, preciso perder barriga. O que fazer? Vamos lá. Sou magra e preciso engordar, porém preciso perder barriga. Então, você deve ser aquela pessoa que tem a gordurinha localizada. Terça eu falei com o Salir sobre aquelas pessoas, por exemplo, que chegam no consultório e tem um peso baixo de balança, mas tem um percentual de gordura muito alto. O que a gente vai ter que fazer? Porque se a gente coloca essa pessoa numa dieta com déficit calórico muito grande, ela perde mais peso ainda, ela fica mais magra ainda. Se a gente coloca ela numa dieta de ganho de massa, ela acaba ganhando muito peso, às vezes vai ganhar até um pouquinho de gordura. E aí o que a gente vai fazer, né? Primeira coisa, a gente vai melhorar esse padrão alimentar. Por que dessa gordura localizada? O que essa pessoa come? Ela come um carboidrato complexo? Talvez não. Ela come proteína em todas as refeições? Acho difícil. Ela tá fazendo atividade física? Acho que não. Porque eu sei quem tá me perguntando isso, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, mudar esse padrão alimentar, aumentar a ingestão proteica, ajustar o consumo desse carboidrato, escolher a qualidade desse carboidrato. A gente vai diminuir os carboidratos refinados, os carboidratos simples, a gente vai trabalhar mais com os carboidratos complexos. A gente vai botar esse indivíduo para fazer musculação. Melhor opção, porque ele vai conseguir ganhar um pouquinho de massa muscular e diminuindo esse percentual de gordura e melhorando essa composição corporal. Então, assim, são várias questões que a gente vai ter que trabalhar, mas assim, a grosso modo, seria melhorar esse padrão, ver como que tá esse consumo de carboidrato, ver como que tá esse consumo de proteína, ver se essa pessoa tá fazendo atividade física. Outra coisa, gente, água. A Salinha falou que, ó, muitas vezes essa barriguinha melhora com a hidratação e melhora nas escolhas alimentares. Sim, gente, as pessoas não bebem água. Eu fico chocada, apavorada. Eu pego o paciente no consultório, pergunto como tá a ingestão de água. Tem gente que bebe 200, 300 ml de água por dia. Gente, vamos pensar o seguinte. Um carro precisa de gasolina para funcionar, né? Vamos supor que, assim, para vocês entenderem a importância da água no nosso organismo. O carro precisa de gasolina. A gasolina seria a comida, né? Que faz esse carro funcionar. A água é o óleo do carro. Um carro funciona sem óleo, gente? Funciona, mas vai dar PT a qualquer momento. As pessoas não bebem água, que é a coisa mais elementar para a saúde do que a ingestão de água, gente. A água funciona para eliminar toxina, para carregar nutrientes, para hidratar a nossa pele, para fazer nosso sistema digestivo, para ganhar massa muscular, para auxiliar no emagrecimento, para botar o nosso rim para funcionar sem fazer esforço, para desintoxicar o nosso fígado, para formar o nosso bolo fecal, botar o nosso intestino para funcionar. Aí o indivíduo chega no consultório, gente, fala que vai ao banheiro uma vez por semana. Aí quando eu pergunto quanto de água que ele bebe, ele fala que ele bebe 200 ml de água por dia. Como é que o intestino vai funcionar, gente, desse ser humano? Eu não sei nem como é que essa pessoa tá em pé. Aí quando a gente vai fazendo a anamnese, sinais e sintomas, é um indivíduo que ele sente dor de cabeça, com muita frequência, sinal de desidratação, sente um cansaço absurdo, sinal de desidratação, super sonolento. Esse organismo, ele não tem como funcionar, gente. Para vocês terem uma ideia, aí eu faço o cálculo junto com o paciente. A gente precisa beber aproximadamente 35 a 40 ml de água por quilo de peso. Aí vocês vão multiplicar aí. Por exemplo, eu peso 70 quilos. 35 vezes 70, vou chegar lá, não sei, acho que é 2.800, 3 litros de água que eu tenho que beber por dia. De mínimo para o meu corpo funcionar como deveria, tá? Se eu bebo menos que isso, eu tô sobrecarregando meu organismo. É o que eu falei lá do carro do óleo. Ele vai funcionar? Vai funcionar até um momento. Daqui a pouco ele vai começar a dar problema. O motor vai bater, o radiador vai parar, sei lá como é que é mecânica lá de carro, não entendo. Mas o corpo é a mesma coisa. Se eu não bebo água, eu tô sobrecarregando meu rim,
tô fazendo ele fazer muito esforço para funcionar, tô sobrecarregando meu fígado, não vou ao banheiro, não absorvo os nutrientes como eu deveria absorver, não elimino as toxinas como eu deveria eliminar. Gente, isso é elementar. E isso é igual exercício, eu falo lá no consultório, tem coisa que a gente tem como negociar. Água, exercício, são coisas que a gente não tem como negociar, tá? Então a gente precisa aprender a beber. Água é hábito. Quem bebe muita água não consegue ficar sem beber, sente uma sede absurda. Quem acostuma não beber água, passa um dia facilmente sem beber um copo d'água. Facilmente. Então, ó, vamos aprender amanhã de manhã, quero todo mundo acordando, pegando garrafa de 1,5 litro. Nada de pegar aquelas garrafinhas, gente, lindinha da São Lourenço 300ml ou aquelas garrafinhas bonitinhas de academia, não. Garrafa de 1,5 litro, vou calcular lá a minha quantidade de água, 35 vezes o quilo de peso. Isso é mínimo que eu preciso beber por dia. Cheguei lá, preciso beber 2,5 litros, beleza. Aquela garrafa grandona, essa aqui, ó, tem 1,5 litro, tá? Isso aqui, ó, já é a terceira do dia, tô quase acabando. Vou encher de manhã essa garrafa. Ao acordar, vou beber até a metade do dia uma garrafa. Depois do almoço, vou encher outra. Vou carregá-la comigo para todos os lugares e vou beber. Salira falou aqui, bota o aplicativo. Gente, me ajudou muito. Sim, até o aplicativo que eu uso meus pacientes, o Dietbox, ele tem esse alertazinho de hidratação. E eu falo com eles, ó, vou botar pra te encher o saco lá de meia hora. Só vou tirar quando você estiver bebendo a água que você precisa. Poxa, gente, isso é uma coisa elementar. E para quem está em processo de emagrecimento, isso é essencial. Para quem está em processo de ganho de massa, também. 70% do músculo, gente, é água. Como é que vocês querem construir massa muscular sem água? Vai dar problema, tá? Então, a partir de amanhã, ó, vamos todo mundo colocar aí o alertazinho, bota o aplicativo, enche o garrafão debaixo do braço, sem desculpa, tá, gente? A gente precisa beber água. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não respondi, gente. Tende a melhorar ajustando os horários da alimentação? Sim. Adoro um arroz branco fresquinho. Cara, eu também adoro. Eu, inclusive, como arroz. O dia que eu tô com vontade, eu como. Mas aí eu vou comer uma bacia de arroz, uma panela de arroz? Não, eu vou comer esse arroz ajustado junto com uma proteína. Vou comer qual a quantidade desse arroz? Tudo é uma questão de frequência e quantidade, gente. Para um paciente que ele ama, apaixonado em arroz, se para ele ter adesão à dieta eu tiver que passar um arrozinho branco na hora do almoço, eu vou passar. Esses dias eu vi uma live de um endocrinologista que eu adoro, o Rodrigo Bomeri, e ele, eu acho que ele é endocrinologista, sim. Se eu estiver falando besteira e alguém conhecer, me fala aqui. Ele respondeu ele falou uma coisa na live que eu achei incrível. Ele tinha um paciente obeso com mais de 130 quilos e esse paciente foi a uma nutricionista. E aí essa nutricionista montou um planejamento dietético para ele e ele conseguiu emagrecer 32 quilos, se não me engano, num período assim de 1 ano, 8 meses, 1 ano, não me lembro exatamente. Quer dizer, uma perda, gente, uma pessoa perder 32 quilos é uma perda de peso muito grande. Vocês imaginam uma pessoa tirar 32 quilos das costas, né? Como que esse corpo ele vai funcionar muito melhor, que sobrecarga física e né, fisiológica esse corpo sofria. E aí esse paciente conseguiu emagrecer esses 32 quilos e aí voltou ao médico, né? E aí ele falou, e o médico deu os parabéns e tudo mais. E aí ele falou com o médico o seguinte, eu nunca me esqueci disso. Ele falou assim, eu consegui emagrecer 32 quilos, mas se eu não tivesse insistido tanto no pão francês de manhã e ela tivesse me dado esse pão francês, porque a história era a seguinte, o cara era apaixonado por pão, e aí a nutricionista fez um planejamento dietético para ele, low carb, mas deixou ele comer um pãozinho todo dia de manhã, ajustou com a proteína e tudo mais, e esse paciente ele comia esse pão de manhã, e ele emagreceu 32 quilos. E aí ele conversando com o médico, ele falou assim, doutor, mas se eu não tivesse tanto insistido nesse pão, eu tinha perdido mais de 32 quilos. E aí o doutor do Rodrigo falou uma coisa incrível, ele falou, não. Se ela não tivesse negociado esse pão e colocado esse pão no seu plano alimentar, talvez a sua adesão a esse plano alimentar não fosse tão boa quanto foi e você não perdesse esse tempo todo, esse peso todo, porque esse paciente era apaixonado por pão francês. Então eles negociaram, deixaram o pão francês, ajustaram o resto e esse paciente perdeu 32 quilos. Ele conseguiu ter adesão a essa dieta. Então isso é muito individual. Funcionou, talvez, porque ela não tirou esse pãozinho francês desse paciente. Ele conseguiu emagrecer 32 quilos comendo pão francês, porque é um contexto de um dia inteiro. E aí eu tô falando isso por causa da questão do arroz que ela colocou aqui. Nenhum alimento, gente, sozinho, ele tem um poder
engordativo ou emagrecedor. Tudo vai depender de um contexto, de um hábito alimentar, da realidade dessa pessoa, qual a importância desse alimento dentro daquela rotina dessa pessoa, dentro da história dessa pessoa. E isso tudo a gente tem como negociar numa consulta nutricional, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, gente, pra eu responder. Eu acho que já são até 9 horas. Meu Deus, já são 9 horas. Eu falo muito, né, gente? Então, gente, acho que é isso. Falando da água, tô tentando puxar aqui, que eu prometi que eu não ia deixar ninguém sem resposta. Salirra falou da hidratação, melhora nas escolhas alimentares, com certeza. Ficar sem carboidrato, muita gente não consegue, eu também não consigo e não precisa, tá, gente? Tem que estudar a causa do comer compulsivo, Camila falou, a Cíntia falou a questão do intestino, importantíssimo no processo de emagrecimento, gente. O intestino que não funciona, ele traz muitos problemas, tá? Já falei aqui. Acho que assim, se semana que vem a outra, a gente vai fazer uma live para falar só sobre intestino. Importância do intestino na imunidade, importância do intestino no processo de emagrecimento, importância do intestino para um quadro de saúde, tá? A gente vai falar só sobre isso. Marcinha falou, meu sonho é ter um abdômen só 30% igual ao seu. Ai, bobinha, até parece, você é maravilhosa. Marcinha, super atleta. Cinta modeladora. Não, gente, pelo amor de Deus, nem cinta, nem chá, nem aqueles cremes. A galera passa aqueles cremes, embala o corpo inteiro em filme plástico. Ai, gente, para com isso, pelo amor de Deus, a solução não é essa. Não precisa ficar malhando, embalada a baco, aqueles troços fedendo a mentol, que você vai no banheiro, tá um cheiro insuportável daqueles cremes modeladores, creme queimador, sei lá como é que é o nome daquilo. Não precisa disso. Dieta bem ajustada, exercício. É muito mais simples do que vocês imaginam, gente. Só que é a questão da constância. Vou puxar lá pra baixo que senão eu vou me perder, gente. É questão de constância. O que funciona é constância. Então, eu preciso encontrar uma dieta que eu consiga fazer por um longo período de tempo. Eu preciso encontrar um exercício físico que eu tenha adesão, que eu me comprometa com aquele exercício e que eu faça ele, faça e repita. Isso é super importante. Creme, perfume... Gente, juro, teve uma época, eu trabalhava numa academia, não vou falar aqui o nome, né? Não precisa entrar em detalhes. Que a gente chegava no banheiro, gente, tava um futum danado. Aí a gente via a mulherada, passava esses cremes no abdômen e passava filme plástico, entendeu? Abafava aquilo ali, e aí fazia spinning, fazia aula com aquilo, gente, aquilo atrapalha até a troca de calor. Eu acho que, assim, do ponto de vista dermatológico, nem deve ser uma coisa muito legal, né? Porque você não consegue... né, ter essa troca de calor, enfim, não adianta, gente, o caminho não é esse, tá? Olha só, gente, vou encerrar, acho que eu consegui responder todo mundo dessa vez, espero, né, já são 9 horas, eu falo muito. E aí, qual é o resumo de tudo que a gente conversou aqui? Qual é a melhor dieta, qual é o melhor exercício físico para emagrecer? Qual que você consegue fazer pelo maior período de tempo? Dieta tem dia para começar e não tem dia para acabar. Eu, graças a Deus, depois de bater muita cabeça aí, consegui encontrar a minha. E aí, vocês têm aí hoje a informação, gente. Bons profissionais, informação. O próprio Instagram tem tanta informação legal e também tem muita coisa ruim, né? Então vamos filtrar essas informações, vamos investir nesse processo de autoconhecimento aí, de conhecer o corpo da gente, ver como que ele funciona, como meu corpo funciona, como eu como desse jeito. Jejum, eu experimentei, pra mim foi legal. Uma dieta mais baixa em carboidrato, eu me adaptei bem, não me adaptei bem. Cada um vai encontrar isso e pode encontrar isso sozinho ou pode procurar um profissional, que aí vai encontrar isso de uma forma muito mais fácil, né? O exercício físico a mesma coisa, tá? O exercício, bom exercício feito, então escolhe assume um compromisso com aquilo, não negocia e continua. Se puder fazer musculação, exercício com incremento de peso, melhor ainda, excelente para, né, com questão de composição corporal, para estruturar um corpo forte, bem funcionante, melhor dos mundos, tá? Dieta não é tratamento com antibiótico? Não, muito pelo contrário, gente. Antibiótico para questão, né, de saúde, muitas vezes a gente precisa do antibiótico, né? Ele tem a sua aplicabilidade, mas pro ponto de vista principalmente intestinal é um veneno, tá? A gente vai falar sobre isso lá no dia 13, se não me engano. Boa alimentação é pra vida, sem validade, exatamente. A gente precisa entender que
Dieta de emagrecimento tem data para começar e não tem data para acabar. Então a gente precisa encontrar uma dieta que a gente consiga ter adesão. Qual é que você tem adesão? Cada um vai ter que encontrar essa resposta. Pode encontrar sozinho ou pode procurar um profissional para te ajudar a encontrar essa resposta, tá? Gente, obrigada, muito, muito obrigada a todo mundo que entrou de novo. A gente já passou de 9 horas, já passei de 1 hora falando. Desculpa aí a questão da conexão hoje, deu um trabalhinho, né? Mas voltamos. Espero que tenha esclarecido aí alguma das dúvidas que vocês tenham a respeito desse assunto. Eu sei que a cabecinha da gente fica assim, ó, acelerada. Mas terça-feira eu tô de volta. Terça-feira eu vou falar sobre, a gente vai falar sobre desinflamar para emagrecer. Então a gente vai falar sobre dieta inflamatória, dieta anti-inflamatória, quais são os alimentos que eles têm mais potencial inflamatório, o que eles fazem no corpo, quais são os alimentos que eles têm mais potencial anti-inflamatório, o que isso traz para o nosso organismo. Eu vou estar com a Raquel na terça, nutricionista, a doutora Raquel Vilberto. Na quinta, a gente vai fazer uma receita ao vivo. Eu vou passar uma lista de ingredientes semana que vem, gente, vai ser maravilhoso. Já assumi o compromisso aqui, ó, Isabela, se tiver aí ainda, eu vou fazer com a Isabela, que também é nutricionista, e com o marido dela, que é chefe de cozinha. A gente vai fazer uma receita salgada e uma receita doce. Vai ser super legal, a gente vai fazer ao vivo com vocês, tá? Então, espero que tenha sido esclarecedor. Obrigada mais uma vez a todo mundo que participou. E terça-feira a gente tá aqui de novo, gente, para tirar mais dúvidas de vocês. Espero vocês, uma noite abençoada. Amanhã a gente tem 2 compromissos, tá? Primeiro, encher a garrafão d'água, 1,5 litro. Ai, não consigo. Vamos parar, gente. Vamos largar essas desculpas. Garrafona d'água, 1,5 litro. Amanhã vamos bater esse mínimo de 1,5 litro pra gente começar a conversar. E amanhã a gente vai fazer algum exercício físico. Qual? Não sei. Esteja frio, chovendo, com preguiça, vamos levantar e botar esse corpinho pra mexer, tá? Quem fizer, ó, me marca lá. Garrafão d'água cheio, atividade física amanhã. Não vamos deixar pra começar segunda-feira não, gente. O corpo, como diz a doutora Salir, ó, banho não tem calendário, não tem essa não. Amanhã eu quero vocês fazendo atividade física e bebendo água. Quem fizer, posta lá nos stories, me marca. Vamos junto aí nesse processo, em busca de mais saúde, mais qualidade de vida, tá bom? Um beijão, gente. Brigadão. Boa noite.